E aí, ainda dessas perspectivas para prevenção e atenção à criança ao excesso de peso, né? Um passo importante na atenção à saúde é incorporar as novas construções teóricas sobre obesidade infanto-juvenil. Então, muita coisa em termos de como que a gente entende, desde a determinação, é relativamente recente que a discussão sobre ambientes tenha ganhado um espaço maior. Mas até ontem, na formação de profissionais de saúde, essa discussão do ambiente era muito incipiente. Quando ela acontecia, de entender do jeito que a gente tem hoje, dessa construção teórica, a gente precisa trazer isso, desde esse processo de determinação até as ideias relacionadas com a estigmatização da infância, da criança e do adolescente com obesidade, todas as repercussões que isso tem em curto, médio e longo prazo. Isso precisa fazer parte. A gente precisa, inclusive, incorporar todas essas discussões de uma maneira muito séria nas graduações, especialmente em graduação em nutrição, por exemplo. A relação, né, e a relação hoje que já existe entre esse da obesidade das crianças e adolescentes que são atendidas dentro desses cenários, também com comportamentos alimentares extremos e transtornos alimentares. Isso precisa entrar no nosso radar. Isso precisa entrar, porque existe uma construção social relacionada com o corpo perfeito, com pressão, e aí a gente, com pressões sociais, com estereótipos do corpo perfeito, que às vezes o corpo perfeito não é compatível com a vida, com saúde. Então a gente precisa incorporar essas discussões dentro do nosso fazer profissional e começar a incorporar aos serviços, né, estratégias efetivas, o serviço de saúde e educação, por exemplo, com estratégias efetivas. Então o que a gente começa a observar dentro dos estudos, sabe, essa aproximação do que a ciência produz e como a gente consegue traduzir isso para a prática, né? Tem aquela frase em artigo científico, precisamos de mais políticas públicas para... Sabe, além de uma questão completamente genérica, que não diz absolutamente nada, no final das contas, porque a gente tem, né, as políticas públicas para isso, mas como a gente pode incorporar isso no dia a dia? Por exemplo, como que um trabalho, um ensaio um ensaio comunitário randomizado, controlado, feito em escolas, como que os resultados, as intervenções, o pessoal, por exemplo, que trabalha na educação, como que eles podem articular isso para implementar na escola? Sabe, qual que é a estrutura daquela intervenção? Será que eu consigo, com meus recursos humanos, recursos financeiros, o que quer que seja, será que eu consigo traduzir isso para cá? Será que o pessoal do PSE, a gente não consegue fazer uma relação com o PSE para fazer essa estratégia, com Crescer Saudável? O que já tem de intervenção que foi feita na atenção primária? Né, intervenção boa mesmo, a gente tem pessoas muito boas fazendo isso. O que essas intervenções elas podem nos ajudar para organizar, por exemplo, uma rotina de atendimentos, de ações comunitárias, com grupos, para poder fazer em loco? É essa tradução que a gente precisa começar a fazer. Existe muito conhecimento já, assim, o suficiente, pelo menos, para embasar essas políticas que a gente está falando. Como o Proteja a gente tem evidência para tudo que está sendo proposto. Quando a gente fala de taxação ou de medidas protetivas, né, dependente do termo que usa relacionado com a taxação de bebidas, já existem trabalhos de microsimulação, de análise técnica, análise de simulação e outros, e evidências de países que já fizeram isso. Mesma coisa para rotulagem. Então, evidência já tem, a gente precisa fazer as coisas acontecerem de fato, né? Quanto à educação alimentar, já caminhando para o término aqui, a educação alimentar e nutricional, acho que é fundamental para a gente dar ferramentas para a população para romper com o processo de determinação social, né, da obesidade. Por outro lado, eu acho que não dá para a gente ficar normalizando o cenário atual, que é o que essa tentativa da indústria, né, que não é razoável que as pessoas tenham que o tempo inteiro superar alguma barreira. Sabe, essa discussão, às vezes, está muito também, se a gente pensar um paralelo, com as Olimpíadas agora, né? Aquela coisa dos atletas que se superam, nossa, que batalha, que não sei o quê. Está errado! O cara de alto nível, a atleta, a mulher de alto nível, não pode ficar superando.
precisa ter estrutura mínima para desempenhar as atividades, para poder trabalhar, para poder realizar suas tarefas. Para alimentação, para atividade física no lazer, precisa ser exatamente a mesma coisa. A gente precisa ter espaço para que essas coisas aconteçam, né? E outro ponto também é, por exemplo, a educação alimentar e nutricional com os 3 poderes mesmo. Assim, além da questão da advocacy, que é muito bem desempenhada por vários grupos, né? É trabalhar com o executivo, com o legislativo, o judiciário, dentro dessa perspectiva, né? Encontrar estratégias, né? Educação pensando dentro do marco, né, de referência de EAN, né? Por quê? A forma que as pessoas pensam dentro de casa, do ambiente domiciliar, ela não se diferencia da realização das suas práticas profissionais. Da mesma forma que você tem, por exemplo, um médico que ele é racista, ele vai ser racista durante o atendimento. Da mesma forma que você pode ter um juiz que ele é homofóbico, ele vai ser homofóbico quando tiver vestido de toga. Então, essa relação, é importante que essa construção ela aconteça em vários níveis de compreensão. O legislador ele precisa saber da importância do significado do que a gente está discutindo, porque se ele não percebe a obesidade como um problema real, ele ainda tem a visão da criança com obesidade como se fosse saudável, ou que daqui a pouco isso resolve, né? Como se fosse uma coisa simplista. A gente não vai conseguir fazer com que as coisas avancem, né, em termos de políticas de saúde, de ação. Se o profissional ainda não percebe, não entende o significado da obesidade para a infância, isso não vai mudar. E só para agora finalizar, que eu acho que eu já passei meu tempo, era para ser uma apresentação rápida, eu acabei falando muito.